Olá, Oi, professora. Boa tudo noite. bem? Tudo bem, a senhora? Tudo ótimo. Ah, que Tá bom, dando pra... prazer. Hã? Prazer entrar na aula. Querida, deixa eu aproveitar que a gente está testando algumas ferramentas. Tá. Então, eu vou aproveitar que você já está online, porque ontem nós tivemos alguns probleminhas na hora de fazer a interação com a turma. E Certo. aí, tem um chat, Hum. eu não sei se vocês chegaram a já usar com outros professores. Não, é a primeira vez que eu acesso a aula assim online. Ah, então, porque o que eu acho bacana, porque quando a gente começar a aula, todos vocês vão ficar com o microfone mudo. Uhum, certo. Então, eu não vou. Isso porque, se alguém da turma tiver com o microfone ligado, o som de vocês vem para mim e vai Ah, para todo entendi. mundo. Então, acaba atrapalhando a audição da aula. Aí, Tá. uma coisa que a gente fez, e eu fiz isso num outro programa, é deixar um chat aqui na lateral, que aí, Uhum, conforme eu vou perguntando, vocês vão tendo dúvidas, vocês vão colocando, professora, eu não entendi, ou explica de novo, né? Então, é uma forma de interagir, que vocês vão certo. acompanhando. Eu só Aham. preciso achar aonde tá. Do canto à esquerda tem um chat, mas eu acho que não é. Tem um mostrar conversa. Eu não sei se eu colocar aqui alguma coisa, se vai aparecer. Então, eu não sei, Eu eu vou tô colocar procurando boa aqui também no noite. meu. Será que apareceu? Ainda não. No meu aparece como uma nuvenzinha, assim, que nem um quadrinho, sabe? Ah, deixa eu tentar. Ah, peraí. Olá, boa noite para quem está chegando. Eu estou vendo aí o Gilberto e o Rafael também entrando. Boa noite, professora, tudo bem? Tudo bem? Ó, hoje a gente então vai trabalhar o conteúdo. Olha, professora, eu não consegui achar esse chat de conversa no meu. Eu estou falando, Gilberto, que Você todos chama. nós estamos ainda numa fase de adaptação. Então, tanto que eu até coloquei o horário da aula um pouco mais tardio, porque eu imaginei assim que todos estão em casa, têm os filhos, vão jantar ou vão, enfim, tomar um lanche, e aí às 19 horas para a gente começar a aula. A Oi. gente tem aí, normalmente, nossa aula iria até às 8h30, mas eu falei, agora nesse andar da carruagem não faz muita diferença, né? Já que todos estão em casa. E aí eu comecei um pouco mais tarde, porque é o horário que todos teriam aí um melhor resultado, né? Digamos assim, porque todos já teriam aí encerrado uma pré-alimentação, sei lá. Eu sei que tem gente que janta tarde, mas pelo menos já daria para dar uma forradinha no estômago, como diz os É, antigos. Então, Gilberto, a gente está meio que nessa fase de adaptação e eu queria contar com vocês, caso haja alguma dificuldade, eu recebi muitos e-mails de colegas de outras turmas com dificuldade realmente no acesso, nem todos têm internet, né? Alguns vão se conectar pelo celular, porque eu acredito que seja o mecanismo melhor de acesso pelo celular para quem não tem um computador ao seu alcance. Então a gente orienta, né, para quem não tem computador ou quem não tem internet em casa, fazer uso aí do programa pelo celular.
Essa aula, ela vai ficar, já está gravada, né? Ela já está num programa para gravar. Então, quando ela terminar, ela vai ficar num link. Então, mesmo que o aluno, por exemplo, não conseguiu assistir a aula com a transmissão agora ao vivo, amanhã ou até o fim da semana, porque parece que dura uma semana, não sei. Preciso confirmar isso com a Daniela. Vocês vão conseguir ter acesso mais tarde, tá? Então, aqueles alunos que não puderam entrar hoje, nesse horário, vão poder iniciar a aula futuramente aí num outro horário, quando tiver disposição. Então, peço para que você também passe essa orientação aí para os demais colegas, Gilberto. Tá bom. Ô, professora, acho que é importante agora, não sei se eles estavam, enquanto eu entrei com você, para falar sobre o mudo, o mute, porque eu estou ouvindo algumas coisas aqui de fundo. Eu tenho uma forma que eu consigo aqui bloquear os alunos quando eles acessam. Isso é uma ideia de que toda vez que a gente entrar, é pedir para que vocês, por exemplo, Mas tem fiquem uma no coisa. mudo, porque Isso, aqui tá, para mim, pelo menos, está bem simples, porque aparece para mim um microfonezinho, acho que também aparece para eles, é só a gente dizer, a escuta só a senhora, entendeu? isso. É claro que o microfone fica liberado para vocês para que todos, havendo dúvida, acessem, né? E tem, eu não vou, a gente fala assim, a gente não vai silenciar o microfone, vocês têm possibilidade de falar a hora que quiser. Mas é uma questão, assim, de didática, né? De orientação para que os demais, enquanto estiverem em aula, não fazerem essa abertura aí dos microfones. E aí, uma alternativa também que a gente está buscando, que vocês nos relatem, dando opiniões, sugestões do que vocês acham melhor fazer para que a gente consiga concluir essa atividade e, enfim, ter um feedback para que todos possam acessar e acompanhar o material. Tá ótimo. Tá? Eu vou já disponibilizar o nosso programa lá do AVA para a gente poder acompanhar a aula com esse material. Porque uma coisa que eu também sinto dificuldade, eu acho que o aluno, na hora de acompanhar a aula, ele precisa aí ter uma metodologia. Então, eu vou, toda a aula, usar o material que a gente já tem, que já está lá no programa, né? Já está lá nas nossas unidades, para que a gente então possa dar continuidade a esses aspectos, né? A esses temas, enfim, seguir aí com esses pontos. Nós fizemos uma primeira gravação com relação à advocacia pública, né? E esse foi um dos pontos, né, da unidade 3. Então, hoje nós iniciaríamos a unidade 4 para falar de exceções, né, a esse jus postulandi, né, que o advogado tem na hora de exercer a carreira. Eu vou buscar aqui o nosso material para a gente então poder seguir com ele e liberar. Assim vocês não precisam ter uma tela, eu consigo fazer por aqui, tá? Tá. Então, esse seria. Eu não sei se vocês estão vendo já o material que está lá no AVA. Sim, tá dando para ver. Ok. Então, a nossa aula ela vai ser interagida com esses dois mecanismos. Ora eu coloco o material, ora eu retorno para a gente ir debatendo e fazendo alguns comentários. Para que agora, era como eu te falei, né? Se nós tivéssemos o chat, aí seria muito bom, né? Porque seria uma forma de, ao longo da aula, caso alguém tivesse alguma dúvida, já, não, por exemplo, não precisa interromper o microfone, ele já pode imediatamente estar
colocando alguma dúvida aí no ar, enfim, e comentando Entendi. dentro da aula. Eu não achei aqui mesmo. Depois, acho que com mais calma eu consiga ver. Mas agora, olhando assim nessa tela, não consegui achar mesmo. Ele até tem um chatzinho aqui, mas aí eu tenho que abrir, ficar abrindo e fechando, enfim, ele não é algo que fica, que acompanha, né, a atividade, né, aqui o evento, né, enfim. Entendi. Então, ficamos dessa forma e damos seguimento. Eu não sei se os demais vão entrar, porque a gente tem aí pouco aluno hoje em aula. Tinha um aluno que estava acompanhando e, por alguma razão, aí seguiu, né, não se, né, acabou não dando continuidade. Acho que a gente já pode começar e vamos lá. Tá. Aqui tem muita ferramenta. Olha, ele tem ajustar ao quadro, eu não sei o que é isso. Bem, tem muita ferramenta que a gente ao longo. Vocês também vão interagindo e na medida que os professores forem. Aqui tem chama-se mostrar a anotação da reunião, mas eu acho que é outra coisa. É uma anotação que, se a gente fizesse, ficaria disponível para vocês. Enfim, a gente vai interagindo e, na medida que a gente for conhecendo aí esse novo sistema, a gente vai informando vocês e compartilhando, né, essas experiências. Vamos lá, então. Bem, hoje nós vamos falar, então, desse tema que envolve a postulação do advogado no Poder Judiciário. Não sei se aí... Então, a gente vai... Deixa eu ver se... Para mim, agora a tela sumiu. Voltou. Vocês estão conseguindo visualizar ela, né? Sim, tá dando sim para ver. Então, esse é o material que está lá. Eu pedi para vocês nas aulas anteriores buscarem a legislação mais recente. O ano passado nós tivemos alteração no Estatuto do Advogado, então tomar muito cuidado quando a gente busca, né, o estudo de ética. Se tiver aí um código antigo, uma legislação antiga, vocês correm o risco de ter aí algum erro na hora de fazer a leitura desses materiais, tá? Então, vamos começar buscando onde, né, na nossa legislação ampla, eu encontro algumas previsões legais quando o advogado vai exercer funções no Poder Judiciário. Então, a gente começa lá com o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 8.906 de 94, que é a lei que trata, né, e vai buscar aí a possibilidade de ser ingressado o pedido de habeas corpus. Então, nesse caso, tanto o impetrante, né, mas o advogado pode exercer essa atividade e ela está prevista nesse dispositivo. O advogado também vai poder, né, ingressar com medidas no juizado especial cível a partir de 20 salários mínimos. Então, as causas que forem inferior a 20 salários mínimos, a parte pode postular sem advogado. Então, a Lei 9.099 de 95, que trata do juizado especial, cria essa possibilidade no artigo 9. No juizado especial federal, que é a Lei 10.259 de 2001, também existe essa possibilidade no artigo 10 caput. Na ação, né, na ação de alimentos, quando a gente
busca a lei de alimentos, também há a possibilidade do interessado promover esse pedido. E isso também está lá na Lei 5.478/68, com as suas alterações. No artigo 2º, ele permite que o alimentado promova esse pedido. E, por último, a gente tem essa súmula vinculante, número 5 do STF, que em processo administrativo disciplinar, a defesa pode ser feita aí pelo próprio interessado. Então, percebam que a gente tem aqui 5 exceções em que não é necessário a atividade do advogado. Ele pode ter lá uma postulação judicial desde o ajuizamento, desde a apresentação de defesa, desde de apresentação de recurso, mas no caso da parte interessada promover sozinha, é possível se fazer destas formas que a gente acabou de mencionar. Isso é muito importante, turma, porque nesses casos, mesmo que a parte busque um advogado, o advogado tem, que dar essa orientação. E aí deixar a parte à vontade para, em querendo, contratar um advogado, porque às vezes acontece isso. O cliente chega no seu escritório, ele sabe que ele pode promover, vamos supor, a ação dele é de R$5.000, ele sabe que está dentro daquela faixa de 20 salários mínimos, ele sabe que ele pode postular sozinho, mas ele não quer. Então, aí o advogado afirma, ó, ele pode orientar o cliente no sentido, você pode postular sozinho. Caso a parte assim não deseje, aí o advogado vai promover aí, elaborar a procuração e apresentar a manifestação em juízo conforme interesse aí respeitando os interesses da parte. Então, deixar os princípios que a gente trabalha aqui na ética profissional é justamente no sentido do profissional do direito deixar claro, esses aspectos para o cliente, porque às vezes a gente ouve muita reclamação de cliente. A principal por parte do advogado é que o advogado não agiu com clareza, ele não apresentou esses aspectos de forma consciente. Então, o cliente muitas vezes nem sabia que ele podia postular sozinho até 20 salários mínimos. E o advogado não se atém a essa informação. Então, o deixar de informar não é uma punição, mas ela soa como uma falta de clareza, uma falta de dentro daqueles princípios que a gente trabalhou nas aulas iniciais, no sentido do advogado omitir uma informação que poderia ser clara, e bem feita para a parte, para o cliente, tá? Então, esse cuidado, ele é fundamental. E aí, a gente passa a falar, cada um deles. A gente tem lá a impetração do habeas corpus, no sentido de evitar que a parte venha a sofrer qualquer iminência, de constrangimento ilegal. Então, ele pode ser impetrado em qualquer instância, tanto nas primeiras quanto nos tribunais. E tomar um cuidado aqui, e a gente adverte, não confundir esse jus postulandi com o direito de petição. Todos cidadãos têm o direito aí de postular, de fazer pedidos através de petição. Já o jus postulandi é um ato só do advogado, tá? Então, muitas vezes eu não sei se vocês já viram nos juizados especiais, cíveis, ou até mesmo nos fóruns, é muito comum a gente ver as partes no balcão, obtendo informações dos cartorários e desejando formular pedido.
né? Quando os processos eram físicos, eu não sei se vocês já viram essa cena, muitas das vezes os funcionários davam uma folha em branco, e eu vi isso muitas vezes no Fórum de Santo Amaro. As partes eram muito carentes, elas, justamente porque os advogados não davam assessoria nenhuma do processo delas, elas iam até o balcão, chegava no balcão, o cartorário, né, falava o seguinte: olha, o que o senhor deseja? Ah, eu quero ver o processo e quero apresentar minha conta bancária, vamos supor. O próprio cartorário dava uma folha em branco, A4, folha, né? E aí a parte escrevia nessa folha e ela era juntada ao processo. Então, esse direito de petição é um direito de qualquer cidadão, né? De pedir e peticionar, né, ao juízo. Agora, o jus postulante, não. Quando a gente fala do jus postulante, a gente está falando justamente da possibilidade do advogado apresentar pedidos em juízo representando alguém. Então, nesse aspecto, por isso a necessidade de ser bacharel em direito, ter aí aprovação no exame da ordem e ser inscrito no exame da ordem. E algo que a gente vem, e a OAB, e eu participo muito desse cenário hoje, eu participo das comissões da OAB aqui do Fórum do Butantã, e a gente tem feito bastante trabalho no sentido de evitar que escritórios de fachada, né, acabam exercendo a função da advocacia e isso enveredando aí para um lado antiético, né? Então, eu vi, a gente acaba vendo muitas das vezes em algumas localidades os próprios alunos, né, ou estagiários exercendo advocacia e um advogado acaba assinando todas as peças, mas quem atende, quem acaba realizando o trabalho, não é advogado. Só que aí se passa por, né? E é esse o problema quando a pessoa se passa por advogado em um escritório de advocacia, na qual um advogado é que assina as peças. Então, isso a gente tem visto repreensão por parte da ordem, e as pessoas, né, quando aí o aluno, o estagiário, se vê envolvido nesse cenário, ele acaba sofrendo punição, mesmo como estagiário, né? Então, ele já começa a carreira, antes mesmo de ele realizar a prova, ou vir a ser aprovado para o exame da ordem, ele já tem o nome denegrido como realizar a carreira de advogado na função de estagiário, né? Então, já fica ali com o nome prejudicado, né, no futuro. Então, essa característica, eu estou falando tudo isso porque essa característica do jus postulandi é própria do advogado, tá? E nesse sentido, aqui apenas a impetração, né, do habeas corpus pode ser feita por qualquer pessoa, né, não sendo admitido recurso, defesa, não é possível aí entrar com reconvenção, né? Então aí só advogado, tá? Nesse sentido aí, todas essas medidas, né, não se enquadram, né, nessas exceções. A gente está falando só de habeas corpus, habeas datas, mandado de segurança, revisões criminais, recursos, qualquer medida em que a parte precise peticionar, aí tem que ser por advogado. Tudo bem até aqui, turma? Tranquilos com esse primeiro tópico? Diga. Tranquilíssimo. Essas matérias, essa matéria, na verdade, ela traz aí uma revisão do que vocês já viram, né? A gente só está dando um viés para a ética, para a atuação do advogado, embora vocês já conheçam esses temas. Na sequência, então, a gente agora vai falar dos juizados especiais, né? Tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal. E a gente tem aquele parâmetro valorativo, né? Até 20 salários mínimos, a gente tem aí a característica de, no juizado especial cível, a parte poder postular
e acima desse valor, então, o advogado é necessário, em razão... alguns anos já me perguntaram, mas por que até 20 salários mínimos? Foi assim que o legislador decidiu. Ele entendeu que 20 salários mínimos seria um valor financeiramente, economicamente relevante. Acima de 20 salários mínimos, correria à parte um prejuízo maior, caso ela não estivesse assessorada por um advogado, né? Então, em razão do volume da questão valorativa, é que o custo geraria aí a necessidade de contratar um advogado e não postular sozinha. Até porque, pelo custo da ação, haveria muito, no caso do juizado, não, porque não cabe perícia, mas poderia haver necessidade de um estudo mais complexo da causa, e que sozinho, ele, né, ou sem conhecimento técnico, ele ficaria ali prejudicado. Então, acima de 20 salários mínimos, haveria essa ideia de que ele estaria assessorado e tecnicamente conheceria o assunto para tratar e abordar esse tema, tá? No caso federal, a gente tem aí até 60 salários mínimos, né, para as infrações de menor potencial ofensivo. Então, nesse aspecto também, a necessidade aí de advogado nessas condições. E lembrar que abaixo é facultativa, né? Foi como a gente começou a aula. O advogado, ele tem que orientar, dar essa informação. Caso a parte opte por não fazer sozinho, aí ele faz a contratação. Mas o inverso, não falar, né, omitir essa informação na ideia de que estaria contratando, né, obtendo ali alguma vantagem nessa omissão para contratar um advogado soa antiético nesse sentido, tá? Estou vendo aí outro colega. Professora, posso fazer uma pergunta? A pessoa vai num escritório de advocacia e aí o valor da causa dela é até 20 salários mínimos. Se o advogado, ele não indica o juizado especial, que tipo de punição, se essa pessoa lá na frente vier ter conhecimento disso, o que ela pode reclamar e esse advogado possa ter aí como punição com relação a isso? Fernanda, essa sua pergunta é muito importante, porque o juizado especial, ele é uma medida facultativa, né? Um procedimento já facultativo. Só que o seu processamento é muito específico, tanto que não cabe algumas ações pelo juizado especial civil, né? A gente pode citar como exemplo a própria consignação e pagamento, né? Ela não é possível nesse procedimento do juizado especial civil. Como também não é possível no juizado especial civil ter uma fase probatória alongada. Como todos os mecanismos são sérios e econômicos, a fase probatória ela é curta, enxugada, né, de atos. E aí, no caso, não é possível a possibilidade de realização de perícia no juizado. Então, o advogado, como ele conhece essa característica técnica, ele tem que informar a parte sobre essa questão. Porque a parte, por exemplo, ela sabe que existe o juizado de especiais cíveis, por exemplo, estaduais, até 20 salários mínimos, onde ela vai poder postular. Mas ela não sabe que não é possível fazer perícia. E eu já vi causas serem extintas no juizado, né, ou julgadas improcedentes por falta de prova, quando as partes postulam sozinhas. Então, essa sua pergunta, ela vem muito nesse sentido, de que o advogado tem que orientar a parte, que então, vamos supor, é um caso
de direito real, imobiliário, em que é necessário se fazer uma perícia, né? Então, aí, no caso, o advogado deveria orientar. Não promova o pedido no juizado, porque é um procedimento que não cabe esse tipo de prova. Então, teria que ser feito na justiça comum, né? Então, essa, porque como nós vimos nos materiais anteriores, o advogado ele tem como sua função não só o dever de postular, mas também o dever de assessorar. Então, nesse sentido, ele deveria assessorar a parte de que não promova no juizado, né, especial civil por alguma razão que poderia gerar o prejuízo da própria demanda, tá? Então, entra nessa duplo viés, assessorar e postular. Tá? Tá, Então, ótimo. não sei se Obrigada. ficou claro. Super. Dando continuidade, então a gente agora vai falar, né, da Justiça do Trabalho. A gente tem lá no artigo 791 a que possibilidade aí de reclamações trabalhistas serem promovidas pessoalmente, né, pelo próprio empregado ou empregador. E essa é uma característica justamente porque existem, para alcançar aquele o menor vulnerável, não, para alcançar o potencialmente financeiramente hipossuficiente, aquele vulnerável financeiramente que não pode contratar um advogado para postular verbas trabalhistas, na ideia de que se a parte não recebeu as verbas trabalhistas, ela não vai ter ali condições de arcar com a contratação de um advogado, então ela poderia postular pessoalmente. Isso é uma característica justamente no sentido social. Ela tem mais um caráter social do que diretamente um caráter técnico, né? A justificativa para essa medida seria mais social do que técnica dentro dos nossos órgãos públicos, né? E tem até súmula já no Tribunal Superior do Trabalho designando dessa forma, ok? Para encerrar, a gente vai falar aí de atos e contratos de pessoas jurídicas. Gente, eu fico desesperada quando a gente acaba, né, na hora de fazer alguma assessoria, geralmente o advogado fala, né, olha, preciso ver a documentação da causa para prestar alguma assessoria. E aí o cliente traz lá o documento, o cliente traz o contrato, supostamente, de repente, feito por ele próprio. Geralmente é assim, né? A parte fez o próprio documento e aí ela traz para que você analise o que é possível se fazer ali naquela situação. E é de chorar, porque muitas vezes as pessoas não contratam advogado, fazem por conta própria, e são cláusulas que são incompatíveis, muitas das vezes falta uma série de cláusulas que seriam necessárias para que o documento surta efeito, então eu falo que vira uma salada mista, às vezes é uma confusão de artigos e dispositivos que acabam gerando aí o prejuízo, né, do próprio cliente. E quando a gente recebe esses contratos, muitas das vezes a gente fica impossibilitado de fazer a defesa, né, do próprio cliente. Então, é necessário, a pergunta vem, né? É necessário sempre quando se fizer um contrato, um negócio jurídico, ter assessoria, né, de um advogado? Então, aqui é a exceção. Não é necessário que haja a assessoria obrigatória do advogado na realização desses documentos. Tanto que, vocês vão ver lá no nosso material, a gente tem aí a possibilidade, as juntas comerciais, os cartórios de registro civil, né? Hoje, fazer procuração, minutas de escritura, as partes fazem isoladamente,
sem o acompanhamento de advogado, né? Se você precisasse fazer uma procuração para sua mãe ou para o seu irmão te representar numa negociação, basta você ir no cartório, você não precisa estar ali acompanhada de um advogado. Só que muitas das vezes as pessoas não estão conscientes dos direitos que lhes cabem, né? E das garantias, e muitas das vezes realizam o documento sem saber. Eu vou dar um exemplo, antes de acontecer da Covid, eu estava fazendo um inventário, e é um inventário bem complexo, tem mais de 7 herdeiros de irmão, é colateral, o falecido não tinha nem ascendente nem descendente, ele só tinha irmãos. E cada um desses irmãos casados com os filhos, então já teria aí uma segunda e terceira geração a vir a receber essa sucessão. Só que alguns moram no Rio, outro no Espírito Santo e outro no Sul. E a gente está fazendo inventário em São Paulo porque era o local onde o falecido residia, né? A competência para o inventário. E aí nós solicitamos para que os demais herdeiros que moram em comarcas de longe, encaminhassem uma procuração para que fosse representado aqui na escritura em São Paulo. E o que eu percebi? Que muitos não sabiam, né, como proceder no cartório, né? Porque às vezes são pessoas leigas que não conhecem o direito. E mesmo para uma simples procuração, vocês sabem quantos verbos a gente usa numa procuração? Tem o requerer, transigir, né? Vender, né? Alienar. Então, tem uma série de verbos em que as pessoas também não sabem. Às vezes, quando você vai assessorar, você até nisso precisa esclarecer para a parte o que significa esses verbos, porque um dos aspectos que as pessoas são mais inseguras é na hora de transmitir a procuração. Uma, porque a gente tem muitos advogados aí que, de uma forma negativa, acabam agindo, né, contrário à lei, contrário aos bons costumes e se apropriam de dinheiro do cliente, né, acabam realizando verdadeiros golpes e fraudes, né, comerciais. Então, as pessoas têm muito receio de passar a procuração com amplos poderes. Então, elas querem transmitir a procuração, outorgar poderes mais limitados. Então, nesse aspecto, o advogado embora, olha, a gente está vendo aqui no nosso material, não é necessário ter a presença de um advogado, mas a parte, ela tem que ir ao local conhecendo os seus direitos. Isso é primordial. Então, esse estudo do jus postulandi e do direito de ser assessorado, ele está casado, né? Não adianta a gente dizer, não é necessário o advogado estar presente, mas é necessário o cliente estar bem informado, e é o que a gente acaba não vendo. As pessoas fazem contratos, realizam documentos extrajudiciais, documentam transações sem a presença do advogado e muitas vezes desconhecendo o próprio direito e as suas garantias, né? Então, esse material, ele é cauteloso nesse sentido. Nós temos aí uma série de documentos, então, para regras, né, que todos esses atos e contratos de pessoas jurídicas, elas devem ser registradas nas juntas, nos cartórios, né, em outros órgãos competentes, né? Alguns com a necessidade do advogado assinar, como acontece no contrato constitutivo de pessoa jurídica. O advogado tem que assinar o ato constitutivo. Como acontece também, a exemplo das separações, dos divórcios extrajudiciais, da uso capião, né, e do inventário extrajudicial, que embora não é um jus postulandi, mas o advogado tem que estar presente e assinar o documento em conjunto com as partes.
E essa regra casa com aquilo que a gente estava falando agora há pouco, no sentido da parte estar bem assessorada e acompanhada de um advogado. Vou dar o mesmo exemplo que a gente estava falando agora do inventário. Digamos que esses 6 herdeiros que estavam lá, né, vão assinar a escritura, recebendo aí o inventário. Digamos que um dos herdeiros mais ardiloso acrescentasse uma cláusula na escritura afirmando que um dos herdeiros está renunciando ao inventário. Então, digamos que esse herdeiro não se atentou, acabou assinando a escritura, né, renunciando aos direitos sucessórios. E aí a gente volta a questionar: esse documento, ele existe? Ele é válido? Ele surte efeito? Então, percebo que a gente tem aí uma questão de validade do documento. Ele preencheu todos os requisitos para sua existência, mas no que tange a validade, a manifestação de vontade da parte do herdeiro não foi da mesma forma registrada no documento. Então, isso pode gerar a nulidade aí do documento, uma vez que a vontade do herdeiro era receber a sucessão e foi documentado que ele estaria renunciando à sucessão. Foi documentado o contrário, percebo? Então, a ideia do advogado estar presente neste ato é para gerar essa garantia de que a manifestação de vontade das partes vai ser respeitada de forma livre, consciente e conhecendo os direitos e sabendo das garantias que lhes cabem. Porque o funcionário do cartório, ele realiza atos cartorários de registro do documento, ele não tem obrigatoriedade de realizar atos de assessoria. Então, e a gente acaba vendo, assim, às vezes em comarcas pequenas, onde só existe um cartório, e esse escrevente dá dó, né? Porque ele faz tudo. Ele protesta, ele registra nascimento, ele registra óbito, ele faz casamento e ainda faz, né, escritura de compra e venda. Então, como esse funcionário do cartório vai ter condições de promover aí a assessoria? Ele não tem, né? Então, ele só tem o dever de registrar o ato nas folhas aí do livro do cartório, mas ele não tem a exigência aí de realizar essa assessoria. Na sequência, então, a gente termina para falar que aí no caso de microempresa, empresa de pequeno porte, não há essa exigência. No caso aí de pessoa jurídica. No caso de pessoa física, a gente tem vários atos em que não é necessário essa postulação, como a gente acabou de falar agora, né? Em contratos, em procurações, né? Que podem ser feitas individualmente pela pessoa, né? Pelo interessado, mas desde que ele esteja assessorado aí, conhecendo os seus direitos. Então, esse é o material que estava lá disponível para vocês. Na sequência, para a gente poder falar, a gente vai falar então dessas nulidades, né? Como nós comentamos, então, começaria a nulidade pela própria ausência de inscrição do advogado na OAB, né? Então, como nós dissemos agora há pouco, se um estagiário se fazer representar por um advogado, né? Às vezes a gente vê exemplos aí na sociedade de pessoas que sem o documento passam por profissionais, falsificação profissional. Então, isso já geraria nulidade do ato, né, da realização aí do procedimento, tá? Então, pessoas não inscritas ao exercício da advocacia.
Impedimento, né? Aqui a gente tem uma característica relacionada ao exercício, né, da advocacia. Desde que a pessoa ela esteja ali advogando em causa própria, ela pode simplesmente informar que não está acompanhada de advogado. Então, vamos supor, advogada, se eu quiser promover uma ação em que eu seja parte, eu não preciso contratar um advogado, mas eu tenho que necessariamente informar o juízo na petição inicial que eu estou advogando em causa própria, para não gerar aí um prejuízo na minha demanda, tá? Então, a petição inicial, ao invés de você colocar, né, lá no pedido, conforme procuração anexa, que geralmente é a forma como a gente faz, né? Quando há uma procuração, a gente simplesmente afirma que há uma postulação em causa própria. Diga, Gilberto. Desculpa. Imagina. O advogado, ele pode advogar de própria causa em qualquer ação? Em qualquer ação. Agora, o problema, né, Gilberto, é ter sangue frio, né? Em algumas situações, eu confesso que além do envolvimento emocional, pode comprometer algumas técnicas, né? Eu até brinco dizendo que às vezes até para um familiar isso se torna prejudicial, imagina para si próprio, né? É como um médico operando um ente familiar. A mão, o bisturi vai tremer ali na hora de fazer uma cirurgia. E o advogado, da mesma forma, defender um pai, um filho ou um ente querido, há um envolvimento na causa, que não familiar, necessariamente, alguns não trabalham muito bem, né? Eu mesmo, aqui para a família, né, a gente acaba sendo advogado da família, mas em algumas circunstâncias em que não é, por exemplo, a minha área particular, aí eu demando para um colega fazer. Então, são todas essas implicações. Você tem esse jus postulandi de uma forma ampla, porque aqui no direito brasileiro, quando você recebe aprovação no exame da OAB, você não precisa definir a área que você vai atuar. Então, você poderia atuar em todas as áreas e postular, né, em todas, inclusive defendendo-se propriamente, pessoalmente, de todas as áreas. Eu sei que em alguns países, acho que nos Estados Unidos, quando você presta o exame da ordem, você tem que definir em que área que você vai atuar. E aí você está impedido de realizar o jus postulandi em outra área que não seja aquela em que você foi aprovado. Então, nesse sentido, haveria aí distinção. Mas, como aqui no Brasil não tem, você está livre para poder realizar esse jus postulandi próprio, em causa própria, em qualquer ação. Só que não é fácil na prática. É verdade. Obrigado. Imagina. Na sequência, a gente então vai falar, né, da suspeição. Aí, no caso, quando há uma penalidade, né? Então, você já se envolveu numa infração disciplinar, o seu exercício ele está suspenso, então você aí não pode atuar, né? Você não pode praticar alguns atos, porque aí sim eles vão estar são considerados nulos. Essa aula, turma, de suspensão e de impedimento, a gente vai ter uma aula só para falar disso, porque é o ponto aí mais importante para todos nós. Vão haver atos em que o advogado pode vir a postular e gerar a sua suspensão. Né? Então, nesse aspecto, enquanto perdurar a suspensão, ele não pode exercer a carreira, né, a função aí de advogado. E a gente acaba, muitas das vezes, por isso que muitas das vezes alguns clientes, aproveitando, né, e até fazendo esse comentário à parte, muitas das vezes alguns clientes, antes de contratar o advogado, ele verifica
no Tribunal de Ética se existe alguma reclamação do advogado ou se ele tem ali algum processo disciplinar em andamento ou se está com a sua OAB suspensa. Então, é como a gente faz também na área médica, né? Antes de você fazer lá uma cirurgia, a gente tem o costume de ir lá no CRM, no Conselho Regional de Medicina, verificar se o médico já tem lá processos disciplinares ou algum processo que gerou alguma questão relacionada à ética profissional. Então, hoje, acho que cada vez mais a gente está numa era da informática em que as pessoas têm essa facilidade de acesso. Falar disso há 20, 30 anos atrás era algo mais desinformado, não muito acessível, e hoje as pessoas sabem, estão buscando isso. E por isso que qualquer processo que vocês venham a ter no futuro, que envolva o processo disciplinar, façam de forma cautelosa, porque eu tenho, inclusive, um amigo meu, advogado, ele faz parte do Conselho de Ética, ele me conta situações assim das mais você não faz ideia, você fala, imagina que o advogado, uma pessoa tão respeitada na sociedade, vai fazer um ato desse e faz. E a gente acaba vendo que por dinheiro, mesmo os advogados aí estão, às vezes, relacionados a fraudes e verdadeiros crimes econômicos, então não existe uma forma da gente evitar, né? Mas pelo menos não se envolver, não deixar aí o nome ser vinculado a esses quadros. E a suspensão é uma punição. Quando há qualquer infração, aí o advogado vai sofrer como punição a ausência, né, que pode ser de 30 a 12 meses, de não exercer a função aí de advogado, tá? Então, a gente vai ter uma aula só para falar disso, mas é importante a gente já lembrar desse aspecto e conhecer. O licenciado, né? O que é uma licença? Eu posso, como advogado, ter uma licença, ficar afastada temporariamente do exercício da advocacia? Sim. Muitos bacharéis em direito que passam no exame da ordem e passam a exercer a carreira, de repente prestam concurso público. Eu tive muitos colegas que eram advogados que prestaram concurso público e vieram a exercer a carreira pública. Como havia uma incompatibilidade, eles pediram licença aí da advocacia, né, do exercício da advocacia, e continuam exercendo, né, a carreira pública. Caso no futuro venha a haver essa compatibilidade ou deixem de exercer a carreira pública e desejem exercer novamente a carreira da advocacia, ele não precisa prestar um novo exame da ordem. Ele simplesmente pede para que aquela licença seja reiterada e que aí, no caso, ele volte a exercer a carreira de advogado. Então, é possível, né? Às vezes, por um problema de saúde, você pode pedir uma licença temporária. Às vezes, você quer exercer uma outra carreira, e a gente, às vezes, vê casos aí de pessoas que eram advogados e abriu um comércio e começa a realizar uma outra função, né? Então, é possível, né, exercer essa característica da licença. Agora, o único detalhe, eu coloco isso aqui no material, vocês não confundirem licença com suspensão. Quando a gente fala, fulano foi suspenso, é porque ele foi penalizado. Quando a pessoa quer deixar de exercer temporariamente, embora a gente fale, né, no direito, a gente usa essa expressão, o contrato ficou suspenso, né? A medida ficou suspensa, mas aqui o exercício da advocacia, quando ela é feita em caráter temporário e no desejo da parte, a gente não pode usar o termo suspensão. A gente tem que usar o termo correto, que é licença, tá? Então, suspensão é só para infração, é uma forma de punição, tá? E para finalizar, a gente também traz aqui atividade incompatível com a advocacia, foi o exemplo que eu dei agora há pouco, né? Então,
eu sou advogada e no futuro desejo aí exercer a função de promotora, por exemplo. Então, eu deixaria, por serem ações, né, incompatíveis com o cargo, eu não poderia manter o exercício da advocacia e exercer a carreira pública conjuntamente, né? A não ser que a carreira pública exige um exercício da advocacia, que foi a aula que eu transmiti na semana passada, gravada. Aí, nesse caso, defensor público, esse sim, devem manter as inscrições, porque a carreira, o cargo, depende desse exercício, né, das práticas de advocacia. Já o promotor, não. O promotor acusa, né? Ele é fiscal da lei, ele não exerce atividade compatível com a advocacia. Um juiz também não, né? Ele julga. Então, desde que a atividade seja compatível, ele mantém o exercício. Se a atividade não for compatível, ele não pode manter o exercício. Diga, Juliana. É o Gil que eu falar, Gil. Ele levantou o dedinho. Pode falar, Fê, pode falar você. Não, é só voltando ali na parte da licença. Em que momento que um advogado precisa pedir a licença, por exemplo, numa questão de saúde, fez uma cirurgia, se afastou 6 meses, eu não vou poder exercer minha atividade. Por que ele tem que pedir essa licença? Não é simplesmente não vou advogar, enfim. Fernanda, olha, eu no comecinho do ano eu tive um caso assim e até me surpreendeu. E essa história não está bem contada. Eu até falo que tem algumas coisas que ficam na órbita e que às vezes não chega, né, aos seus ouvidos. Eu recebi uma cliente no meu escritório e ela já tinha 2 ações em andamento. Ela já tinha uma ação de divórcio e ela já tinha uma ação de execução de alimentos. Por quê? Nessa ação de divórcio já tinha havido uma audiência e as partes já tinham transigido o divórcio e a guarda do filho e já tinha uma liminar de alimentos. Então, o divórcio hoje ele está em andamento para fazer a partilha dos bens do casal. E ela tem também uma ação de execução de alimentos, porque como já foi liminarmente fixado um alimento, ela está executando. Ela chegou no escritório com esses 2 processos e disse que não queria, né? A advogada que estava cuidando do caso pediu a licença, o afastamento da ação. Aí eu falei, bem, tem alguns aspectos que tem que tomar cuidado. Quando o advogado ele se afasta de um processo que ele esteja acompanhando, isso não é licença, isso é renúncia do caso. Então, quando o advogado ele pede licença, ele se afasta do exercício da advocacia. Então, são coisas diferentes. Então, não confundir. Se o advogado não quiser mais atuar na causa, ele pode sim renunciar, justificando para o cliente algum motivo. Caso ele agora não possa mais exercer a advocacia, então aí ele vai, nesse caso não é renunciar, ele vai, no caso, pedir a licença, que é o afastamento temporário de toda e qualquer demanda ou exercício da advocacia. Então, tomar cuidado com essa diferença. E aí, um dado aspecto. A licença, como ele vai ter que ser oficial, né? A licença, ela tem que ser feita junto à seccional onde ele esteja escrito, apresentando lá uma justificativa. E também apresentando o prazo, né? Porque muitas das vezes, como você falou, ele quer se afastar por um determinado período de tempo. Então, ele pode, e aí, quando esse período for percorrido, ele volta a ativar a inscrição dele, para que ele possa exercer. No caso da renúncia, isso não acontece. Uma vez que ele renuncia à causa, ele não tem como retomá-la. Até porque a parte vai ser obrigada a contratar um outro advogado.
E aí, caso, é difícil haver essa recontratação de advogado que saiu e depois vai retornar para o processo. Não que não é impossível, mas na prática isso não acontece. E aí, por que eu falei que havia um caso pitoresco, né? Que essa minha cliente me procurou dizendo que a advogada renunciou à causa porque ela sofreu ameaças da parte contrária. Então, assim, a gente não sabe até que ponto que realmente isso é verdadeiro. Eu até entrei em contato, eu tenho um costume, viu, turma? Isso é dica, mas eu vou falar assim em off. Eu tive aula de ética com o doutor lá na FMU, onde eu fui graduada, Dimas Mascaretti. Vocês já ouviram falar dele? Ele foi o ex-presidente do Tribunal de Justiça e hoje ele é secretário de Justiça aqui do estado de São Paulo. E ele, uma vez, né, comentando, ele é desembargador do tribunal, já aposentado, mas ele ainda exerce as carreiras públicas. E aí ele, assim, comentou, né, numa das aulas, e isso me serviu de lição para a vida inteira. E ele disse o seguinte, que quando, né, ele advogava, que ele, antes de receber a causa de um colega, ele sempre ligava para o advogado da causa que estava à frente, né, do litígio, porque vocês sabem, né, entre uma conversa de advogado e cliente é uma, a conversa entre advogados é outra, né, até porque há um conhecimento técnico sobre a matéria, e muitas das vezes, algo que o advogado vai te dizer, a parte não diz. Então, eu sempre, quando eu vou, isso eu faço para tudo, antes de promover uma ação, eu entro em contato com a parte, antes de apresentar uma defesa, eu entro em contato com o advogado que está na petição inicial. E é interessante porque a gente percebe, a gente tem um outro olhar sobre a causa. Porque o cliente, quando ele vai ao seu escritório, ele vai narrar os fatos na versão dele. Quando você ouve a narrativa por parte de outro advogado, colega, até a gente consegue perceber aonde ele está omitindo informações ou não. Porque você já ouviu a versão da sua cliente, né? Você sabe até onde você conhece essa causa, onde há ali algum aspecto subterfúgio que não está bem comentado. Então, por isso que eu falei, eu liguei para essa advogada para perguntar se realmente o que estava justificando a saída dela da causa e que eu iria, então, adentrar ao processo para representar essa cliente. E aí, ela não fez comentário algum que ela estaria saindo da causa porque havia sofrido ameaças da outra parte. Pelo contrário, ela afirmou que ela estava renunciando à causa porque ela estava incompatível o exercício dela na advocacia com essas causas de família. Então, a gente não sabe, né, qual das partes que está falando a verdade, né? A questão é que a advogada da causa teve que se afastar, mas não por licença, e sim por renúncia. Então, esses aspectos a gente tem que, né, trabalhar na hora de exercer aí a carreira. Não sei se eu me alonguei muito aí na explicação, mas é só para vocês terem uma ideia do que, né, a licença, ela vincula também essa ideia da renúncia, mas de uma forma mais ampla. Entendi, foi ótima, obrigada. Imagina, o Gilberto ia perguntar. Já esqueceu, eu já atrapalhei a sua interrupção. Não, imagina. Não, a Fernanda, eu vou de encontro com a pergunta da Fernanda, que ele é obrigado a pedir a licença, no caso, vamos supor, ele quer virar um lojista, quer montar uma loja de roupa, né, ter um outro tipo de negócio, ou se ele, de repente, assume um cargo público, ele é obrigado a se licenciar do cargo de advogado?
Aí no caso de exercer uma carreira incompatível, sim, ele é obrigado a pedir a licença. Agora, tem outro aspecto, Gilberto, que muitas das vezes motiva esse pedido, é o financeiro. Porque todos os advogados, eles, né, nós pagamos as anuidades, né, todo ano, as anuidades relacionadas ao exercício da advocacia, e não é barato, né? Eu ia Então, falar, tá caro. então, e fora as anuidades da pessoa jurídica, porque se você tem um escritório, a gente paga a anuidade de pessoa física, mais a anuidade de pessoa jurídica. Agora, digamos que eu vire cabeleireira, por que eu vou continuar pagando anuidade de pessoa física se eu não exerço a advocacia? Ah, mas eu vou pegar um processo, um ou outro que venha aparecer. Às vezes não compensa, né? Às vezes o custo que você vai ter para o pedido de honorários, às vezes, né? Aí depende de caso a caso. Não estou afirmando que seria um motivo para você pedir a licença, mas hoje requisito financeiro aí que muitas das vezes levam as pessoas a pedir a licença e exercer uma outra carreira. Entendi. E aí, com isso, a gente encerra, né, esse material que foi dado aí para vocês. E na sequência, eu deixei uma atividade para a gente fazer, reforçando, né, essas últimas aulas relacionadas aí ao estudo esse tema final, porque a gente termina hoje o encontro 4, né? Então, para terminar essa unidade 1, né, eu deixei alguns exercícios para. Em todo o capítulo tem exercício, mas aqui tem esse em particular, fechando todo o estudo. Ele diz o seguinte: Bernardo é bacharel em Direito, mas não está inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, apesar de aprovado no exame de ordem. Não obstante, tem atuação na área de advocacia, realizando consultorias e assessorias jurídicas. A partir da hipótese apresentada nos termos do Regulamento Geral da Ordem dos Advogados do Brasil, assinale a afirmativa correta. E aí ele vai trazer 4 sugestões de resposta. Na letra A, dizendo que tal conduta é permitida por ter o bacharel logrado aprovação no exame da ordem. B, tal conduta é proibida por ser equiparado à captação de clientela. C, tal conduta é permitida mediante autorização do presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. E na letra D, dizendo que tal conduta é proibida, tendo em vista a ausência de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Vocês conseguiram visualizar esse material? Ou eu estou lendo? Sim, conseguimos. Eu acho que a resposta é a D. Eu vou dar 2 minutinhos aí para o Fábio também. Correta a letra D. É D, dado. E aí vocês me falem aí o que vocês acham com relação à resposta. Doutor Fábio, na verdade, cadê o Fábio? Né, ele já respondeu, né, Fábio? Não, na verdade, teve uma matéria agora, recentemente, falando de uma pessoa aí num estado que ela passou na primeira fase da ordem e queria advogar com isso. Eu só não me recordo exatamente qual foi a decisão, se foi aceito ou não, mas eu sei que você precisa ter sido aprovado na segunda fase para poder fazer inscrição na ordem. Estou correto ou não? Está correto. Eu vi essa matéria, parece que foi dada a ele uma liminar, mas aí depois ela foi cassada. Olha, é impressionante como a gente acaba encontrando decisões e as pessoas acabam realmente ainda exercendo a carreira sem esses cuidados, né? Então, é lamentável, e aí vem o processo disciplinar,
e gera aí contratempos, né? Porque além de sofrer um processo ético, você fica com o seu nome, né, vinculado a essas ações. Então, e vocês sabem, o mundo da advocacia, ele é muito pequeno, né? Se a gente for trabalhar nesse sentido, porque às vezes você fala, mas essa informação as pessoas não sabem, o mundo é muito pequeno, e quando você vê as pessoas estão comentando sim e falando aí aspectos e chega na boca do povo, né? Então tem que tomar bastante cuidado aí com esse com essa característica. Então, fazer o Professor, quê? essa atividade agora que nós respondemos, nós precisamos mandar por e-mail para você ou não? Não, a gente vai responder aqui. Então, Tá. eu não sei se todos. Porque tem algumas que vale ponto, né? Quando você É, dizer que vale 500 pontos, é isso? Aí a gente é, tem que mandar por e-mail. é. Tá. Eu até pedi, né? Eu já recebi vários e-mails, eu vou até aqui registrar de ética. Ó, eu já recebi o trabalho do Luiz Fernando, da Maria Solange, do Rogério, do Rafael e da Bruna. Então, eu postei lá no encontro algumas questões, uma questão não, foi o relatório. Então, eu vou pedir para que tem muito aluno que ainda não entregou, né? Porque eu só recebi de 5. Eu Então, mandei hoje, mas não era de um relatório, era para responder uma questão isso, sobre. é uma questão que falava aí do relatório. Eu até postei junto. Então eu já te mandei agora há pouco, antes de iniciar Tá, a aula. ótimo, perfeito, porque assim eu dou uma olhada. Tá. E reforçar essa atividade, provavelmente eu vou passar uma nova para a gente fazer essa semana com relação a esses temas que a gente já trabalhou, tá? Provavelmente, talvez aí num formato de perguntas, porque o intuito é a gente treinar, né? E quanto mais questões vocês fizerem da ordem relacionada a esse tema que a gente já trabalhou, é bom para que vocês possam ir ficando, né, cada vez mais expert nesse assunto. De tanto fazer questão, você vai aprendendo mais, conhecendo mais esses temas. Vamos voltar lá então para a questão para a gente poder respondê-la. Olha lá. Então, a gente tem que Bernardo é bacharel em direito, ele não é advogado, ele não está inscrito na ordem, né, dos advogados, apesar ele foi aprovado no exame, mas ele ainda não fez inscrição. Então, é aquele caso do aluno, né, que está terminando ainda a graduação, ou daquele que já se formou, prestou, mas não tem ainda a sua inscrição devidamente registrada, né? Então, na letra A gente tem se a conduta é permitida, a A e a C, e a B e a D falam que é proibida. Permitida não é, porque como nós vimos no estudo, é necessário que para o exercício da advocacia, o bacharel em direito esteja inscrito na OAB. Ele já tem lá um número de inscrição do seu registro. Então, a A e a C a gente já exclui, porque a própria redação dela já começa errada. Por isso que eu falo, tudo é técnica de leitura de questão, né? Quando você já vê permissão, você nem precisa continuar a leitura da questão, da alternativa. Você já viu que 2 alternativas falam da permissão e 2 falam da proibição. Então, já que é uma conduta proibida, a gente nem lê a sequência das alternativas A e C, porque já começou errada a questão, não tem por que eu continuar com a leitura. Isso ajuda vocês a ganharem dinamismo na hora de responder. Então, nós ficaríamos com a letra B e D, de que a conduta é proibida. Agora, vamos para
para o restante da frase. Na B, ela diz, por ser equiparada à captação de clientela. Essa questão, ela não está errada no sentido de qualquer pessoa vai captar cliente, seja bacharel, seja aqueles papagaios que ficam na rua gritando advogado trabalhista, advogado de direito de família, né? Pensão alimentícia, todas essas pessoas captam clientela. Então, assim, não é que a conduta dele de não estar inscrito na OAB é proibida só pela captação de clientela. É por mais outras razões, tá? Não é a captação de clientela a justificativa principal para que a conduta seja proibida. Perceberam a dificuldade da alternativa B? Então, muitos alunos me perguntam, professora, captar clientela também é indevido. Mas não é essa a justificativa primordial para o problema. Qual que é? É a letra D. A letra D vai dizer, a conduta é proibida, tendo em vista a ausência de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, era uma questão simples, mas o que acontece na hora que você está lá no exame da ordem? São muitos testes, a leitura vai ficando cansativa, o poder de concentração vai ficando mais, né, vai ficando mais fraco conforme você vai fazendo muitas questões. E quando o aluno lê proibido, permitida, ele já começa a se confundir e ele viu lá, por exemplo, entre a B e a D, ele pode achar, a D é muito óbvia, então é a letra B. Então, turma, sigam o instinto de vocês, isso a gente sempre fala para os alunos, o instinto às vezes é a sua forma consciente, né, de conhecimento, então, às vezes, pelo cansaço, você bateu o olho e falou, não, é a letra D. Falta inscrição no exame da ordem como fundamento para que a questão aí seja correta, 100%, né? A letra B, ela fala também da proibição, mas não é a captação a única justificativa para que ele não exerça aí os atos de consultoria e assessoria, para que ele possa passar consultas e assessorar advogados, ele, no caso, ainda assim precisa estar inscrito na Ordem dos Advogados. Um cuidado, porque às vezes o aluno fala, mas ele é bacharel em direito, ele não pode prestar assessoria? Não, né? Se passando por advogado, não. Tá? Então, extraoficialmente, vou tirar aqui uma dúvida, vou consultar o meu professor, eu vou consultar a legislação, mas oficialmente, cobrando honorário, se fazendo passar por advogado, de forma alguma, é proibido, tá? E a gente que participa aí da Ordem dos Advogados como conselheiros, e vocês no futuro, vocês sabem que vocês já podem participar nessas, acho que a professora Daniela Pagliuca informa muito bem isso a vocês, né? Ela também participa da comissão de Santo Amaro, inclusive tem alunos que também são participantes dessas comissões. Se vocês quiserem participar das comissões na Ordem dos Advogados, vocês já podem. E isso vai ajudando vocês a inserir no mundo jurídico e conhecer outros advogados, escritórios, abrir portas aí para estágios e trabalhos profissionais, tá? Então, a professora Daniela faz isso com muito cuidado e levando vocês aí para a área jurídica com bastante cautela e conhecimento. Tudo bem, turma? Chegamos aí ao fim da nossa aula, né? Vamos ver se, então, ao longo da semana a gente vai se acostumando, né, a essa nova fase, né, das nossas vidas. Claro que a gente vai se amoldando, né? Vai levando jeito aí com as ferramentas, se adaptando. E eu peço novamente, né, aí para vocês,
Caso vocês tenham sugestões, professora, a gente quer mais conteúdo, passa mais atividade, porque eu sei que às vezes fica aí no dia a dia, poderia aproveitar essa fase, é o que eu tenho falado com todas as turmas, aproveitem essa fase, se dediquem aos estudos, porque às vezes a gente tem lá um período do dia no ócio, né, que você fica lá, então se desbruça, leiam os materiais, é uma fase que vocês estão tendo oportunidade de estudar. Porque às vezes o aluno fala, reclama, né? Eu não tenho tempo para estudar. Eu trabalho, eu estou sempre nessa correria. Quem não está na correria, né? Porque está em casa e não precisa se deslocar. Então, aproveita esse tempo, se dedica aí fazendo questões, se dedica aí fazendo a leitura dos nossos materiais. E aí eu vou, então, encaminhar eu tenho aqui um link de tarefa. Eu fiz isso com uma turma, eu vou ver se vai dar certo. Se der certo, eu posso postar aqui as futuras atividades. Mas como a gente já tem um grupo no WhatsApp, eu acho que até fica seguro reforçar por lá também. Uma coisa que, Gilberto, aproveitando, uma sala me perguntou, e eu acho interessante a gente fazer uns combinados. Então, essas atividades eu sempre vou mandar oficialmente, né? E postar no grupo para que todos tenham ciência das atividades que devem ser feitas, porque senão não fui informado, não fiquei sabendo. Então, para que todos possam ficar. Diga. Então, como a senhora já me colocou como administrador, então eu já adicionei todos os colegas do grupo nesse grupo. Então, todos já vão estar informados, né, das suas atividades, do chamada do vídeo. Então, tudo que a senhora postar, todos eles já vão ter acesso já às informações. Eu vi, achei maravilhoso, ficou perfeito, porque assim fica fácil da gente conseguir ir acompanhando, né, e fazendo ingresso das atividades por lá. E para terminar, para eu não me alongar mais, né, tomar o tempo de vocês, o que a gente propôs também no fazer? Essas atividades, eu tenho recebido elas todas por e-mail, que eu acho uma forma segura, tanto para mim quanto para vocês, da gente ter essas comunicações. É seguro para vocês, porque, como a Fernanda disse, ela mandou atividade agora. Eu recebendo, Fernanda, eu vou te mandar uma mensagem de que eu recebi. Então, é uma segurança sua. Caso, vamos supor, passou 2 dias, eu não te respondi, pode ser que tenha ido para o spam, ou pode ser que eu não tenha tido acesso porque você digitou o endereço do e-mail errado. Então, o que a gente tem orientado? O aluno ele só vai ter segurança de que eu recebi quando eu responder. E é uma forma de vocês terem isso registrado, porque vamos supor que por um erro eu não compute a pontuação de algum aluno. Aí o aluno vai poder me cobrar, olha aqui, professor, eu mandei um e-mail para a senhora e a senhora não computou a minha atividade. Então, a gente está pedindo, né, que como são muitos alunos, para que todos façam por e-mail e registrem isso por e-mail para evitar essa, né, porque quando é entregue na sala de aula, a gente tem mais segurança. Agora, por e-mail fica tudo no mundo virtual, então a gente está pedindo para ter essa segurança. Agora, eu tive aluna que me mandou, ela fez à mão, porque ela não tinha computador em casa, ela bateu uma foto com o celular e me mandou pelo WhatsApp. Então, nesses casos, Gilberto, a gente está orientando a fazer também. Eu tenho flexibilidade, a gente tem que ter a flexibilidade de entender que nem todos têm essa ferramenta tecnológica ao seu redor. Então, mesmo aqueles alunos que queiram fazer à mão e enviar, eu vou estar recebendo, para não prejudicar ninguém, tá? Então, vamos deixar combinado assim, e aí ao longo da semana eu vou interagindo aí com vocês e mandando atividade para que vocês aí também possam estar impulsionados e trabalhar esse tema aí ao longo do semestre. Combinado?
Tá Combinadíssimo. Obrigada aí para todos que estão aí presentes. Uma boa noite para vocês. E até semana que vem de novo nesse mesmo horário. Sim, nós te agradecemos, professora. Combinado. Muito bom. Adorei, viu? Obrigada, viu? Obrigada. Boa noite. Deus, bastante saúde para vocês e para os seus familiares. Amém. Para você Amém. também. A senhora também. Obrigada. Tchau, tchau. Como é que sai daqui?